Vou mostrar a voz da minha prima, que ela mora lá no interior. Vai. Oi, gente. Gente, eu queria dar um recado. A gente vai revelar os nossos rostos, mas quando for dia dezembro de 2021 ou janeiro, tá? Claro, se eu tiver vários inscritos. Quando eu tiver muitos inscritos, revelarei o nosso rosto da minha prima e eu. Então, gente, o recado foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e apertar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo da minha prima Micaele.